Olá, doutor Paulo. Uma alegria estar em contato com o senhor mais uma vez. Primeiro, gostaria de reconhecer esse importante trabalho que o senhor está fazendo no caso Talhaferro para defender alguém que é um whistleblower, que é um reportante de crimes e que é defendido pela lei, é defendido pela sociedade, é defendido por convenções internacionais. E aqui no Brasil está sendo alvo de perseguição da mesma forma como parlamentares de direita, como os manifestantes de direita, como os políticos da trama golpista e tantos outros. Então, primeiro, reconhecer esse seu trabalho em prol da verdade e da justiça. E eu tenho uma pergunta para o senhor que é: o senhor chegou a avaliar fazer uma representação perante a Comissão de Direitos Humanos dentro do sistema interamericano de direitos humanos ali, que atua junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos? Por que eu pergunto isso? Porque já existem algumas representações, algumas iniciativas junto à comissão por parte de brasileiros que apontam violações sistemáticas de direitos humanos no Brasil. E esse caso, para mim, é um caso muito flagrante, porque ele não mostra apenas violações contra a pessoa de um réu, mas mostra a violação de um poderoso que está atuando como vítima e julgador de um caso contra um whistleblower que é protegido pelo sistema internacional de direitos humanos. Já tem, inclusive, precedentes que enquadraram a proteção do reportante, a proteção do whistleblower, como a gente chama, como uma proteção da própria liberdade de expressão, que é um dos temas fundamentais protegidos nesse sistema. O senhor já avaliou isso? Considerou? Já fez? O senhor nos dá um panorama sobre qual a sua expectativa em relação à atuação desse sistema internacional em proteção ao talhaferro e para punir essa violação praticada pelo Estado brasileiro pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes? Boa tarde, Deltan. Uma honra estar contigo aí novamente. Obrigado pelo reconhecimento. Também reconheço o seu trabalho pelo Brasil também. Eu quero dizer o seguinte, que esta semana nós já vamos levar para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos uma medida cautelar pedindo proteção, pedindo providências contra o Estado brasileiro em face das arbitrariedades cometidas justamente por ele ser o reportante, justamente por essas menções que você fez do direito internacional, dos pactos internacionais. E não apenas a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas também a Comissão Europeia de Direitos Humanos, porque o Talhaferro ele é cidadão italiano. Então nós vamos levar esses fatos ainda esta semana. E mais, Deltan, adianto para você que vamos também fazer representações criminais contra o Alexandre de Moraes em face da conduta ao Eduardo Talhaferro, que é a perseguição e a tortura, e especificamente com relação ao próprio Moraes ao PGR, vamos fazer a representação também pelos crimes que eles estão cometendo, principalmente a omissão, e aí a gente sabe que a omissão também é crime, da apuração disso que foi denunciado, dos crimes de ação penal pública. O Ministério Público, você que já foi membro do Ministério, sabe muito bem que o artigo 27, quando você leva conhecimento de autoridade, e ela tem conhecimento da materialidade, dos fatos, das datas e tudo, os documentos, ele tem obrigação, por ser o fiscal da lei, de acordo com o artigo 129 da Constituição, tem obrigação de apurar em ação penal pública. O que está acontecendo? Em vez de apurar isso, ele partiu para cima do denunciante, do reportante. Então nós vamos representar formalmente. O que nós estamos fazendo? Uma fase de formalização de toda essa aberração que nós estamos vivendo. Isso, sim, quando nós terminarmos essas representações aqui, vamos levar isso já traduzido para o italiano, principalmente para a corte italiana, que vai julgar no dia 17, e eu espero estar presente lá na corte da Itália para poder acompanhar o julgamento e também fazer parte lá junto com os advogados italianos da defesa do Talhaferro, para que ele não seja jogado na cova dos leões, que se ele vier para o Brasil, ele vai correr risco de morte, com certeza. Isso é inequívoco, isso está na cara, está escancarado. Então, Deltan, esta semana será extremamente essencial. Hoje já impetramos um habeas corpus, ontem arguímos a suspeição, tudo isso porque não havia sido ainda formalizado o óbvio. Esse HC que foi impetrado, o prevento é o André Mendonça, que vai analisar sob a ótica da proteção à liberdade de vir dele, do Talhaferro, por conta de que a excludente o próprio Código Penal, no artigo 23, ele exclui quando você está exercendo um direito legal
Você está exercendo um direito legal previsto em lei, ou seja, de denunciar crimes. Está lá, então isso não é crime. Está lá escrito no artigo 23 do Código Penal. Não é crime se você está exercendo legalmente um direito de reportar crimes. Isso é inacreditável. O próprio artigo 154, que fala sobre sigilo profissional, fala da questão da justa causa para que seja revelado crimes. O 359K, parágrafo 4º do Código Penal, diz que se você entregar informações de crimes para autoridade estrangeira, não é crime que você está cometendo. Por que você denunciar isso dentro do Brasil é crime e para fora o Código Penal diz que não é crime? Dá uma leitura no artigo 359K, parágrafo 4º, que você vai entender que se você entregar crimes para os Estados Unidos, por exemplo, não é e nunca será uma conduta criminosa, uma ilicitude, ou um dolo de cometer um crime. É um dever como cidadão. Como você fugir de uma ordem ilegal é um dever, que é o exercício da cidadania. Então é isso que a gente está procurando levar o óbvio, Deltan, tanto para a Comissão Interamericana, quanto para a Comissão Europeia, para a Corte Italiana e também para o Senado Federal com pedido de impeachment, porque ele julgou suspeito na causa. Até uma criança de 5 anos de idade sabe que o Alexandre de Moraes é suspeito para julgar o Talhaferro. E aí ele profere um julgamento, aceitando a denúncia, e no artigo 39, item 2 da Lei 1079 está escrito: ele comete crime de responsabilidade se ele julgar sendo suspeito por lei. E é isso que a defesa tem feito e vai fazer de agora em diante, Deltan. Na verdade, é a mesma, o objetivo final é o mesmo: submeter o presidente a um terror psicológico com risco de morte. O que hoje está sendo feito com o presidente Jair Bolsonaro é terrorismo psicológico. Vejam comigo, por exemplo, a matéria do Metrópolis do Igor Gadelha, que saiu. Moraes pretende mandar Bolsonaro para cumprir pena na Papudinha. De acordo com o Metrópolis, pessoas próximas ao pseudo-juiz Alexandre de Moraes, seja quem forem essas pessoas, por que estão próximas do Alexandre de Moraes, mas disseram que a ideia agora não é mais mandar o presidente para Papuda, é mandar o presidente Bolsonaro para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, que é conhecido como a Papudinha. E esse assunto, por si só, já seria um absurdo, querer mandar o presidente Bolsonaro para o regime fechado, um regime que teve, um sujeito que teve, eu não sei, um sem número de internações. Vocês aqui talvez saibam qual é a conta, quantas vezes o presidente Bolsonaro esteve hospitalizado desde que tomou aquelas facadas. Eu vejo que até aqui nos Estados Unidos, inclusive durante o próprio 8 de janeiro, o presidente estava internado no hospital. Então, assim, múltiplas internações. Múltiplas. Desde a tentativa de assassinato que ele sofreu por um militante da esquerda. E por conta dessa tentativa de assassinato, o presidente também tem uma alimentação especial, não é uma alimentação qualquer, que necessita cuidados específicos, tratamentos específicos, para um homem que hoje está com mais de 70 anos. Eu digo a vocês que eu já jantei, almocei algumas vezes com o presidente Bolsonaro, e ele não consegue comer a comida que a gente come. Não consegue, ele tem muita dificuldade, vários alimentos são muito difíceis para eles. Isso se agravou nos últimos tempos com um quadro grave de esofagite que ele passou a ter, que o levou a ter soluços compulsivos, crise de soluços compulsivos. Então você pega um sujeito desse e quer mandar para um sistema prisional que não está pronto para recebê-lo, independente de ser ex-presidente ou não, é completamente absurdo. E ainda você leva em consideração, é mais absurdo ainda, porque o artigo 73 do Estatuto dos Militares prevê que uma das prerrogativas dos militares é o cumprimento de pena de prisão somente em organização militar da respectiva força. Então, Jair Bolsonaro é um militar, é um oficial do Exército Brasileiro, capitão, portanto, teria que ser enviado para uma prisão militar. Aí vem o papo, não, mas o Exército não quer, o comandante Frajola não quer. Meu amigo, o Frajola... de novo a câmera 2 indo para o espaço. Um dia a gente vai resolver isso, Bruno. O Frajola, ele pode querer o que ele quiser, mas o que diz a lei? Né? A lei diz que militar tem direito à prisão militar.
Isso vale para o Bolsonaro, vale para o Braga Neto, vale para o general Mário Fernandes, não importa a patente, inclusive. Eu sei que no Brasil esse negócio de lei, né, a gente não pode fingir que existe mais, mas a gente não, nem por isso, perde a capacidade de se indignar diante do desprezo pelas leis e pela Constituição, e isso passa pelos caras das Forças Armadas que hoje estão permitindo, né, o que é um comandante se não alguém que preza pela sua tropa. A missão número 1 de um comandante é garantir que a sua tropa esteja sendo cuidada. E no caso hoje nós temos um comandante do Exército que não garante nada, que permite que a sua tropa seja completamente violentada. Né? Eu falo essas coisas não só do ponto de vista da legalidade, mas também porque a vice-governadora do Distrito Federal já afirmou que a Papuda, por exemplo, não tem condições de receber o presidente Bolsonaro por conta justamente dessa dieta, da necessidade especial. Então eu me pergunto, se a Papuda não tem, por que é que a Papudinha teria? É um batalhão da Polícia Militar, então evidentemente não tem estrutura para atender o Jair Bolsonaro no caso de necessidade. E eu tenho que fazer aqui uma comparação com o caso daquele que foi o outro preso, que foi Fernando Collor. Porque o caso do Collor é análogo ao do presidente Bolsonaro, porque o próprio Alexandre de Moraes mandou o ex-presidente Collor para uma prisão comum, lá em Maceió. Uma semana depois, o mesmo Alexandre, e eu acho que, se eu não me engano, não está no meu roteiro, mas se eu não me engano, se não me falha a memória, graças a uma decisão do Gilmar Mendes, uma coisa do tipo, mas o próprio Alexandre autorizou o Collor a ir à prisão domiciliar. Na decisão do Alexandre, eu me lembro que o Gilmar Mendes teve algum envolvimento com isso, não me lembro qual. Na decisão do Alexandre, ele diz o seguinte: embora o réu Fernando Afonso Collor de Mello tenha sido condenado a pena de total de 8 anos e 10 meses de reclusão e 90 dias de multa, em regime fechado, a sua grave situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, sua idade, 75 anos, e a necessidade de tratamento específico, admitem a concessão de prisão domiciliar humanitária. Ora, se para o Alexandre a idade do Collor, mais ou menos a mesma do Bolsonaro, e a necessidade de tratamento específico seriam suficientes para justificar a prisão domiciliar, por que o Bolsonaro, que cumpre esses mesmos requisitos, teria que ir para a Papudinha? Essa é a pergunta que eu faço. Na verdade, não é que cumpre nem os mesmos requisitos, porque vocês sabem qual era a condição de saúde do Collor que necessitava de tratamento? É basicamente a apneia do sono. A apneia do sono é um cara que ronca muito quando dorme, e se colocar lá um CPAP, uma máscarazinha lá, ele resolve o problema. Mas o Bolsonaro tem uma condição muito mais grave, volto a dizer, porque um militante do PSOL tentou assassiná-lo. Esse o Alexandre quer mandar para uma prisão comum para Papudinha. E o pior, quando eu leio esse negócio de Papudinha, que é uma coisa meio que ridícula. Não, então não vou botar na Papuda, vou botar só na Papudinha. É porque a ideia inicial era mandar o Bolsonaro para Papuda, veio essa ação do Distrito Federal, a coisa pegou muito mal, e aí a ideia virou botar na Papudinha. E ninguém sabe o que é a Papudinha, né? Mas a ideia de que o presidente Bolsonaro que para o presidente Bolsonaro a Papudinha seria algo bom é absolutamente mentirosa. Porque, na verdade, é a mesma, o objetivo final é o mesmo: submeter o presidente a um terror psicológico com risco de morte. Nós estamos falando, repito, de um batalhão da Polícia Militar recebendo alguém que precisa de cuidados médicos constantes e, por vezes, intensivos. Então, eu não tenho dúvidas de que o objetivo final é de matar o presidente Bolsonaro no seu corpo, matar também a sua imagem, matar a sua alma. A gente vai falar sobre isso. Eles querem um presidente Bolsonaro morto psicologicamente, em estado catatônico, com a sua imagem morta e, de preferência, o seu corpo morto.
Não tenho dúvida que eles querem uma foto do Bolsonaro sei lá, de macacão, o Bolsonaro na cela, etc. Né? O que tentaram com o Trump com o mugshot. E aí vem papo de papudinha. Papudinha? Não vai ser papuda, vai ser papudinha. Não vai ser só uma semana, é só para desmoralização. Ora, quem acredita nisso nessa altura do campeonato? Porra, quantos anos essas pessoas têm para acreditarem numa coisa dessa? Não, vai ser só uma semana, 2, só para humilhá-lo. Não, é só a papudinha, não é a papuda. Pô, assim, alguém aqui ainda cai no papo do só a cabecinha, não? Bate boca e troca de farpas no nosso iluminado Tribunal Superior Eleitoral. Todo mundo se lembra que o Fux decidiu sair da primeira turma, que é conhecida agora como a Câmara de Gás, né, ou de Câmara de Execução, e foi para a segunda turma. Lá, o bom senso formou maioria. Lembrando os 5 membros da segunda turma: Dias Toffoli e Gilmar Mendes, membros da ditadura, pessoas que apoiam essa catástrofe que está acontecendo no Brasil, mas nós temos André Mendonça, Cássio Nunes e agora o Fux. Na segunda turma, o mal se tornou minoria, e isso fez com que o Dias Toffoli surtasse numa votação de um determinado processo, de um juiz que se sentiu ofendido por um procurador, e o juiz quer punir esse procurador porque ele se sentiu ofendido. E durante a votação, o André Mendonça escancara a hipocrisia do Dias Toffoli, que lá atrás votava de um jeito e agora vota exatamente o contrário. E uma situação vergonhosa, mas, sinceramente, dentre todas as vergonhas que a nossa Suprema Corte está causando no Brasil, talvez essa foi uma das menores. O interessante é que nessa segunda turma, o mal está se sentindo acuado. Posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto com a devida vênia. Não estou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma, né? Eu fui o relator. Foi o relator. Eu estou lendo. Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida vênia, isso não é correto. Com efeito, é certo que para se dissentir da conclusão do STJ, estou lendo, no sentido do cumprimento dos requisitos previstos no CPC, bem como no interesse de intervenção do Ministério Público no processo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, assim como da legislação infraconstitucional. É isso que eu estou lendo do voto. A questão retorna ao Supremo, digo eu agora, por meio dessa reclamação ajuizada pelo MP, onde se alega que o TRF-2 afrontou o acórdão do Supremo. Agora eu estou analisando e fazendo a minha interpretação da questão. Como bem disse o doutor Luiz Augusto... Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Cara, o André Mendonça, neste momento, ele escancarou o viés autoritário, por assim dizer, do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli não gostou disso. Ficou revoltado, porque está mostrando a hipocrisia. Lá atrás votava de um jeito, pela liberdade de expressão, e agora vota pela condenação de alguém que deu um parecer, uma opinião sobre um juiz. O André Mendonça estava usando o voto do Dias Toffoli para elaborar o seu voto, né? o seu parecer, a sua opinião. E o Dias Toffoli não gostou. Isso porque o Fux, coitado, que saiu lá da segunda turma achando que ia ter mais paz, agora pelo menos ele faz parte de uma maioria, né? Nessa segunda turma, nós temos ali Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Engraçado que o mentor de toda a destruição do judiciário brasileiro está ali nessa segunda turma, porém, ali ele é minoria. Eu acho que é mais uma dessas situações que envergonha o Brasil de tal forma, né? A nossa Suprema Corte é hoje vista pela população como a maior ameaça à nossa democracia. O Brasil vive uma ditadura do judiciário. As pessoas têm medo de dar as suas opiniões, mas os traficantes não têm medo de matar, extorquir, fazer o que eles fazem, porque sabem que vão ter essas pessoas para os defendê-lo. Lembrando de um detalhe que eu acho que é extremamente importante nesse momento, que é o fato desse cidadão aqui, ó, Dias Toffoli, ter acabado de proferir uma decisão para proteger a ex-primeira-dama do Peru que veio para cá fugindo de uma condenação. Ele é o juiz
que liberou todas as multas das empresas, que solta todos os corruptos do Brasil, que ajuda uma condenada do Peru a vir para cá para se beneficiar de uma proteção do nosso judiciário, da nossa Suprema Corte, tendo sido que ela foi condenada no seu país de origem. Olha que curioso. Então aqui ele está protegendo uma corrupta de lá, do Peru. E aqui ele quer ditar o que pode e o que não pode. Lembrando que ele era o quê? Ele era advogado do PT. Bom, acho que é só isso que eu posso falar sem estar incorrendo em nenhum crime. Um abraço. A casa realmente tremeu nos corredores do poder. Segundo relatos, Alexandre de Moraes teria passado mal ao descobrir que Tagliaferro levou um dossiê explosivo direto para autoridades da Corte Americana e da Comissão Europeia. Um movimento que pode se tornar divisor de águas na disputa narrativa que Brasília tenta esconder a qualquer custo. O envio desse material ao exterior acende um alerta vermelho para quem operava nas sombras. Se confirmado, estamos diante de uma prova bombástica que pode expor engrenagens de bastidores que o Brasil jamais deveria ter conhecido, mas que agora ecoam lá fora, fora do alcance dos mesmos de sempre. É o tipo de gesto que rompe cercas, desmonta versões oficiais e deixa poderoso sem dormir. E aí, vamos deixar essa história morrer abafada? Comente, compartilhe, espalhe essa verdade incômoda. Quanto mais gente acordar, mais difícil será enterrá-la. Juntos somos a resistência.